Agora que a gente carregou nossos conjuntos de dados, a gente vai começar a analisar eles para verificar se há erros, se eles estão íntegros, se eles conseguem gerar relacionamentos e assim a gente construir um modelo de dados que consiga suportar a criação de nossos relatórios. Para isso, a gente vai primeiro, depois que a gente carregou o conjunto de dados aqui, a gente vai primeiro dar uma olhadinha aqui no painel de exibição de modelo. Então, quando a gente clica aqui no painel de exibição de modelo, a gente já começa a ver os primeiros problemas. Essas caixinhas aqui, em tese, representam cada uma das tabelas que eu carreguei aqui dentro do Power BI. A gente está vendo aqui que há uma linha ligando uma tabela à outra. Quando essa linha acontece, quando ela aparece, a gente está criando aquilo que chama-se de relacionamento entre essas tabelas. Mas o que é um relacionamento entre uma tabela, Áureo? O relacionamento entre uma tabela nada mais é que a identificação de algum ponto em comum que essas duas tabelas possuem. A partir desse ponto em comum que essas tabelas possuem, a gente consegue relacioná-las. Por exemplo, na minha tabela de vendas, se eu vendo alguma coisa, ela vai me dizer que eu fiz vendas aqui. Na minha tabela de vendas, consequentemente, eu vendi alguma coisa. E essa alguma coisa é o produto. Então, aqui eu tenho os detalhes do produto e aqui dentro eu tenho as vendas que eu realizei desse produto. Porém, eu tenho 3 outras tabelas que não estão se relacionando. E o que é que está acontecendo com essas tabelas? Se elas não estão se relacionando, provavelmente tem algum problema envolvendo a forma como essas tabelas foram construídas. E aí, consequentemente, quando a gente carrega esses dados, a importação automática do Power BI não consegue gerar esses relacionamentos. O que é ruim, porque a gente vai precisar fazê-los manual. Se a gente faz esses relacionamentos manual, possa ser que haja algum problema na tabela e a gente não consiga criar o relatório. E a gente vai perder muito mais tempo tentando identificar o erro, e criando, ou então correr o risco de criar algum relatório com problema, ao invés da gente já trabalhar isso e evitar que esse problema aconteça. Então, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa a gente já fez, que foi importar o conjunto de dados um a um. Após a gente fazer a importação desse conjunto de dados um a um, a gente vai trabalhar cada conjunto de dados para verificar o que é que está acontecendo. Ou seja, a gente vai analisar cada tabela para ver quais são as inconsistências que ocorrem. E realmente ocorrem muitas inconsistências quando a gente importa dados de alguma fonte, porque depende muitas vezes do sistema, se ele foi alimentado manual. Às vezes muitas empresas não têm uma política de gestão de dados muito boa, e aí ainda assim a gente começa a ter problemas na hora de importar esses dados. Então, para isso a gente precisa fazer o tratamento desses dados. Vamos aqui para o nosso painel de tabela. Então, no nosso painel de tabela, a gente consegue enxergar como é que essas tabelas foram criadas, o que é que compõe essas tabelas. Aqui no painel de dados, esse painel expansível aqui do lado, a gente tem a tabela de cadastro de endereço, a tabela de produtos, a tabela de clientes, de loja e de vendas. Quando eu clico na primeira, ele já me mostra como é que essa está composta, o que é que tem dentro dessa tabela. Se eu clicar na segunda, a mesma coisa. Se eu clicar na terceira, a mesma coisa. Na quarta e assim por diante. Então, vamos lá, A primeira coisa que a gente está vendo aqui é que o nome da coluna, que é, no caso, conhecido como cabeçalho, ele é genérico. Ou seja, eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3. Voltando aqui, quando eu for criar meu relatório, como é que eu vou saber, por exemplo, o que é que essa coluna se trata? Eu não sei, porque tem um nome genérico. Eu posso confundir, por exemplo, com lojas. Eu tenho coluna 1 e coluna 2, ou seja, quando eu for puxar no relatório, eu não vou saber do que é que se trata. Então, eu vou precisar ajustar isso. Isso acontece porque o Power BI, quando importa os dados para dentro dele, ele não consegue identificar o cabeçalho da coluna. E aí ele cria uma genérica e depois a gente precisa renomear. Mas se eu importei esses dados, provavelmente essas colunas têm um cabeçalho. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu estou vendo ID, endereço, bairro e valor. E depois vem um código, um endereço e um valor. Código, endereço e valor. Código, endereço e valor. Ou seja, esse aqui é meu conjunto de dados
e esse aqui é meu cabeçalho da tabela. Em cima desse cabeçalho da tabela, eu estou vendo uma linha em branco. E nessa linha em branco, não pode haver. Eu só tenho, num conjunto de dados, o cabeçalho e o conjunto de dados logo em seguida. Então, eu estou tendo alguns problemas. Outra coisa que eu estou observando aqui também é que eu tenho o meu identificador exclusivo, que é esse campo aqui, ele está se repetindo. Ora, o que é identificador exclusivo? Que eu não sei. Toda tabela no banco de dados, em tese, tem que ter um identificador exclusivo para que a gente consiga relacioná-la no modelo de dados. O identificador exclusivo nada mais é que o CPF da linha. Essa linha aqui com esse código. Assim como só vai existir essa linha aqui na tabela com esse código. E essa linha traz informações. E eu estou vendo aqui que linhas estão repetidas, ou seja, a CDRE1 ela está trazendo o mesmo bairro e o mesmo valor, tá vendo? Outra coisa também que eu estou enxergando é que a coluna aqui, valor, não se associa com endereço. O que é valor para endereço? Isso pode ser um problema, por exemplo, na hora que a pessoa que extraiu essas informações do banco de dados, ela acabou extraindo alguma informação a mais e trouxe uma coluna que não tem nada a ver com aquilo que a tabela propõe a dizer, que é o cadastramento de endereços. Então, são várias transformações que a gente vai ter que aplicar. E para a gente aplicar essas transformações, a gente vai usar uma ferramenta da Microsoft que se chama Power Query. Para isso, eu vou clicar aqui em Transformar Dados, na página inicial, eu vou procurar esse botão aqui, Transformar Dados. Na página inicial, ela pode ser tanto no relatório de exibição, quanto também na exibição do modelo. A gente vê que modifica um pouquinho o menu contextual, mas toda vez que eu ver página inicial, basta eu procurar esse botão aqui, e aí eu clico nele. Aqui na minha exibição tabela, eu vou clicar nele e vou abrir o Power Query. O Power Query é uma ferramenta utilizada para fazer esse tratamento de dados. A gente vai criar umas consultas, que por trás desse sistema gráfico que a gente está observando, existe uma página em branco, por assim dizer. E nessa página em branco, ele vai trazer uma série de códigos. Então, toda vez que eu clicar em alguma coisa aqui, ele vai escrever um código nessa página em branco e vai gerar consulta no meu banco de dados para que ele me exiba da forma que eu quero. Todas as alterações que vão ocorrer dentro do Power BI e vão ficar dentro do Power BI. Ou seja, se eu excluir todos os dados aqui dessa tabela de produtos, eu não vou ter influência nenhuma na tabela de produtos que está salva lá no meu computador. O que é legal do Power Query é também que ele é muito intuitivo, E a gente consegue fazer muita coisa apenas clicando em alguns botões, o que traz celeridade ao trabalho de tratamento de dados. É importante que a gente estude bem essa parte de tratamento de dados, que é a parte realmente mais importante na criação de relatórios. Eu não tenho como me debruçar sobre o Power Query num curso de 20 horas de introdução ao Power BI, porque só o Power Query ele demanda mais de um curso, inclusive, de 20 horas para trabalhar dados. Há muita informação aqui. Então, por alto, eu vou falar sobre o sistema de interface e a gente já vai fazer algumas transformações na próxima aula. Olhando o Power Query, a gente vê que ele tem uma faixa de opções, muito semelhante à do Power BI. Ele também não é exclusivo do Power BI, note-se também, porque ele também aparece lá no Excel e em outras ferramentas também na Microsoft. A gente tem a faixa de opções com menu contextual, um menu voltado exclusivamente para a transformação de dados, outros para trabalhar coluna, outra para a gente analisar essas colunas e as dependências dessas consultas, outras ferramentas de diagnóstico que a gente pode fazer para analisar a coluna aqui. E a gente também tem a página inicial, que é o começo de tudo aqui. Aqui já tem algumas opções, ela é bem genérica, lá a gente consegue fazer várias coisinhas. E se a gente precisar de ferramentas mais específicas, a gente vem aqui ao menu contextual e trabalha essas ferramentas melhor. É só olhar aqui, agrupar por, a gente tem também aqui esse mesmo botão. Outra coisa também, a gente tem um painel de consultas aqui à esquerda, e a gente verifica as tabelas que a gente carregou aqui. Logo no centro, a gente tem a exibição atual, o que é que a gente está trabalhando nesse momento. Então, a gente consegue visualizar aqui no centro todas as tabelas que a gente está trabalhando no momento.
Então ele me mostra aqui também. Aqui do lado direito, a gente tem a configuração da consulta. Aqui a gente consegue acompanhar todas as alterações nessa área aqui. Então, todas as alterações que a gente fizer, a gente consegue desfazer. A gente não precisa ter medo de apagar um dado ou de excluir uma coluna, porque basta faltar aqui e a gente desfaz a ação que foi feita. Deixa eu mostrar aqui, olha, se eu clicar aqui em remover colunas, ela foi removida. Então, basta eu clicar aqui no xizinho para apagar essa alteração e ela volta sem problema nenhum. Essa foi uma introdução bem básica ao Power Query, né? Na próxima aula a gente vai explorar algumas ferramentas e alguns botões desse software e aí fazer as transformações que a gente necessita para que nosso conjunto de dados consiga criar as relações e, consequentemente, a gente estabelecer o modelo de dados necessário para criar nossos relatórios. Até breve e muito obrigado.